E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de potência elétrica. Na verdade, a gente vai falar de potência elétrica, efeito Joule e o cálculo de consumo de energia, tá? Então, vamos lá. Potência elétrica. Potência elétrica é a transformação de energia elétrica em outros tipos de energia, tá? Então, é a medida da taxa de transformação de energia em um determinado tempo e é dada pela fórmula P igual a E sobre ΔT, onde o E é a energia transformada, ou seja, o trabalho, tá? ΔT é a variação de tempo, que é dada em segundos, e o trabalho é dado em joules, tá? E P é a potência elétrica, que é dada em watts. Então vamos lá. Como eu já falei, a unidade de medida da potência elétrica é o watt, tá? E é dada pelo símbolo W. Aqui a gente tem os tipos de transferência de energia elétrica. Tem muito mais exemplos, mas eu só estou colocando alguns que é o que a gente convive no cotidiano, tá? Então vamos lá. A gente tem a lâmpada, que transforma energia elétrica em energia luminosa e térmica, tá? Energia luminosa e energia térmica. A gente tem o chuveiro elétrico, que transforma eletricidade em energia térmica, tá? A gente tem a televisão, que transforma eletricidade em energia sonora, energia luminosa e também energia térmica. E a gente tem o ventilador, que transforma a eletricidade em energia mecânica e energia térmica. Beleza? Como normalmente não trabalhamos com a energia em si, a gente tem a outra fórmula para a potência. E é o que a gente vai ver agora, tá? Quando ligamos um aparelho em uma fonte, esse aparelho fica submetido a uma DDP, U, ou, como eu já falei, ΔV ou V, tá? Qualquer um desses símbolos representam a DDP, beleza? Eu vou colocar o U aqui porque é o que tem nas provas no Enem e outras coisas. A gente viu que quando existe DDP, também existe corrente, tá? Então, esse aparelho é percorrido por uma corrente I, e como a gente já sabe, I é igual a Q sobre ΔT, que mostra o transporte de carga, tá? Como eu já falei, a corrente ela é a carga em movimento, tá? Então, para realizar esse transporte, é necessário um trabalho, e esse trabalho é realizado pelo campo elétrico, tá? Esse trabalho é uma energia, e como toda energia é dada por E igual a Q sobre U, onde esse Q é a carga, tá? E U é a DDP. Considerando que toda energia elétrica é passada para o aparelho e pegando a fórmula da potência elétrica que a gente viu lá no começo, a gente tem o seguinte: P igual a E sobre ΔT, e a gente viu no slide passado que é igual a Q vezes U, tá? Agora, se eu pegar esse Q vezes U aqui e substituir por esse E, vai dar o seguinte, ó, P igual a Q vezes U sobre ΔT. Agora, reparem que eu tenho essa parte aqui, ó, não é?
que é justamente a fórmula da corrente elétrica, tá? Corrente elétrica é igual a Q sobre ΔT, tá? Se eu pegar esse I aqui e substituir aqui, vai dar isso aqui, beleza? Então, a minha fórmula da potência com relação à corrente elétrica é essa aqui, que é P igual a U vezes I, ou seja, U igual a DDP, ou tensão, tá? I é a corrente elétrica, E é a potência elétrica, tá? Repare que todos os exemplos de transformação de energia tem uma parte dela que se transformava em energia térmica, não é? Então, isso acontece porque todas as coisas possuem resistência. E como a gente já viu, a resistência elétrica é quando tem uma dificuldade de passagem de corrente devido ao aumento das colisões dos elétrons livres e isso dificulta a passagem de corrente. Essa é uma das consequências da colisão dos elétrons. Outra consequência é que quando os elétrons livres se colidem com os átomos do condutor, essa colisão aumenta a vibração desses átomos. E como a gente viu no segundo ano, a vibração dos átomos ou moléculas é a temperatura. Tá? Então, quando aumenta a vibração dos átomos por causa da resistência elétrica, o condutor acaba aumentando sua temperatura. Esse efeito é chamado efeito Joule. Tá? Então, o efeito Joule é justamente o aumento da temperatura do condutor devido à sua resistência elétrica. Exemplos de efeito Joule. Tá? Então, a gente tem o ferro de passar, que é um exemplo de efeito Joule. A corrente passa pelo ferro aqui e esse ferro esquenta. Tá? Outro exemplo é o secador de cabelo. O outro é a prancha de cabelo, que o pessoal chama de chapinha. Tá? Outro exemplo é o ferro de solda. E o outro é o grill. Beleza? Tem vários outros exemplos aí que envolvem o efeito Joule, mas esses exemplos são os que a gente tem no cotidiano. Nessa situação, a gente precisa da resistência elétrica, tá? E ainda que o efeito Joule é uma transformação de energia, então é uma potência, tá? Daí a gente vai usar essa fórmula da potência aqui, tá? Então, como usaremos a resistência, a gente pega a primeira lei de Ohms, que a gente viu em outro vídeo, tá? Então, a lei de Ohms é essa aqui, que pode ser transformada nessa aqui. Então, percebam que aqui a gente vai ter duas fórmulas, tá? Então, primeiro, pegando U igual a RI, tá? Como U é igual a RI, eu posso substituir esse RI aqui nesse U aqui, tá? Substituindo, vai dar P igual a R vezes I vezes I. I vezes I é igual a I ao quadrado. Então, P é igual a R vezes I ao quadrado. Então, toda questão que envolver efeito Joule e você tiver a resistência e a corrente, você vai usar essa fórmula aqui, tá? Para outra fórmula, pegando I igual a U sobre R, tá? Então, eu vou pegar esse U sobre R aqui e substituir aqui nesse I, tá? Então, vai ficar P igual a U vezes U sobre R. Eu vou multiplicar esse U vezes U, que vai dar U ao quadrado. Então, toda questão que envolver efeito Joule e que você tiver a resistência e a DDP, a tensão elétrica, você vai usar essa fórmula aqui. Então, vamos para o cálculo de consumo de energia.
Para isso a gente vai usar essa fórmula aqui, beleza? Onde aqui é a energia transformada, a energia consumida, o P é a potência e o ΔT a variação do tempo, beleza? A gente tem um exemplo aqui. Um ferro de passar tem uma potência de 1000 watts, ou seja, 1 kW, tá? Uma pessoa usa esse ferro por 2 horas. Quanto essa pessoa gastou? Tá? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem P, a potência, que é 1 kW, e a duração que a pessoa usou o ferro, tá? Que foram 2 horas. Então, pegando essa fórmula aqui, substituindo, vai dar P, que é 1, e ΔT, 2. Então, vai ser igual a 1 vezes 2. 1 vezes 2 é igual a 2. Então, a energia consumida foi de 2 kWh. Beleza? E a companhia elétrica, ela cobra 65 centavos por kWh. Daí é só fazer a regra de 3. Como? Vai dar o seguinte, ó. A companhia elétrica cobra 65 centavos por kWh. Eu quero saber quanto eu gastei de acordo com a minha energia gasta pelo ferro, tá? Então, faz meio para os extremos, que vai dar 1 vezes x igual a 0,65 vezes 2. Então, 0,65 vezes 2 é igual a 1,3. Então, eu gastei R$1,30 por essas 2 horas gastas aqui com o ferro. Então, vamos para o exemplo 1. Uma lâmpada tem as seguintes especificações: 100 watts para 220 volts. Calcula a intensidade da corrente elétrica que circula pela lâmpada. Então, é o seguinte, ó. A gente tem a potência 100 watts. A gente também tem a tensão, a DDP, que é 220 volts. E eu quero a corrente, tá? Então, para eu resolver essa questão, eu tenho que achar uma fórmula que tenha todos esses dados aqui, ó. A potência, a tensão e a corrente. Então, eu vou usar essa fórmula aqui. P igual a U vezes I, tá? Então, substituindo aqui, ó. P igual a 100, U igual a 220, tá? Então, vai ficar 100 igual a 220 vezes I. Então, eu vou pegar esse 220 aqui, vou passar para o outro lado na forma de divisão. Então, vai ficar I igual a 100 sobre 220. 100 dividido por 220 é igual a 0,45. Então, a corrente que passa por essa lâmpada é de 0,45 amperes. Beleza?